Você já parou para se perguntar por que algumas pessoas parecem viver intensamente cada segundo, enquanto outras mergulham em crises existenciais profundas, presas em seus próprios abismos emocionais? Ou então, por que algumas explodem em fúria por qualquer coisa, enquanto outras simplesmente ignoram o caos ao redor e seguem imperturbáveis? O temperamento humano sempre foi um enigma fascinante, uma mistura de instintos, emoções e padrões comportamentais que moldam nossa forma de ser. Mas e se eu te dissesse que tudo isso já foi meticulosamente estudado e categorizado muito antes da psicologia moderna? Carl Jung, com sua genialidade analítica, resgatou um sistema antigo que classifica a natureza humana em 4 temperamentos principais: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. E o mais perturbador? Você vai se identificar em algum deles. A estrutura da psique é tão profundamente ligada às nossas reações básicas que qualquer tentativa de se compreender sem considerar os arquétipos do temperamento é como tentar ler um livro sem conhecer o alfabeto. Carl Jung, o gigante que desceu aos porões da alma humana, nos alertou: ignorar as forças invisíveis que moldam nossos comportamentos é viver sob hipnose. E não é justamente assim que você tem vivido? Preso aos mesmos erros, as mesmas desculpas, as mesmas emoções desgovernadas, sem sequer suspeitar que por trás de tudo isso há algo muito mais antigo que você: o temperamento. Não estou falando só de jeitinho de ser. Estou falando de estruturas psíquicas que se manifestam desde antes de você abrir os olhos no berço. A divisão entre o sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático não nasceu nos consultórios modernos, mas remonta aos humores da medicina grega. Foi abraçada pelos medievais, ressuscitada por Kant e finalmente ressignificada por Jung. O que ele fez foi ir além. Ele enxergou nessas predisposições um reflexo do próprio inconsciente coletivo. Cada temperamento, para Jung, é como uma lente arquetípica pela qual você experimenta o mundo. E ignorar isso é pedir para viver com miopia psicológica. Você já se perguntou por que certos ambientes lhe drenam a alma, enquanto outros parecem acender uma chama ancestral dentro de você? Não é só gosto pessoal, nem tampouco o signo do mês que explica essa dança interna entre entusiasmo e repulsa. Carl Gustav Jung, esse velho suíço das profundezas, nos deu uma das chaves mais potentes para compreender o labirinto humano: os tipos psicológicos. E não estamos falando aqui de um teste de revista ou de uma thread de autodiagnóstico no Instagram. Estamos falando da estrutura da alma, das engrenagens secretas que fazem você desejar, reagir, fugir ou confrontar. Em tipos psicológicos, Jung escreve com firmeza: cada tipo exibe uma atitude e uma função dominante, isto é, a mais diferenciada e consciente, e correlativamente, uma função inferior, menos desenvolvida e inconsciente. Ele está dizendo, em outras palavras, que sua forma de ser no mundo não é uma escolha arbitrária. Ela é a manifestação visível de um teatro psíquico muito mais antigo do que sua memória alcança. Jung retoma e atualiza uma tradição milenar, que remonta a Hipócrates e Galeno, ao reinterpretar os temperamentos sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, à luz da psique moderna. Mas atenção, ele não se limita a repetir categorizações. Jung transcende o reducionismo da biologia antiga e os transforma em arquétipos vivos, dinâmicos, pulsantes. No lugar de humores corporais, ele nos oferece fluxos de energia psíquica, modos de orientação da consciência e da libido. Em suas palavras, as funções psíquicas que operam no indivíduo são determinadas por sua atitude fundamental em relação ao objeto. O temperamento, portanto, não é um rótulo, é um reflexo. Ele responde à forma como você lida com o mundo, absorvendo, enfrentando, esquivando-se ou contemplando-o. Veja, por exemplo, o temperamento sanguíneo, aquele que você provavelmente confunde com extroversão descompromissada. Jung nos alerta que esse tipo não é apenas sociável, mas profundamente reativo ao estímulo exterior. Ele não apenas busca o outro, ele depende do outro para se sentir real. O extrovertido típico coloca o valor supremo fora de si mesmo, no objeto, e sua atitude é constantemente influenciada por ele. É você quem vive de olhos arregalados, correndo atrás do brilho do momento, esquecendo-se por vezes
de se recolher para entender o que verdadeiramente sente. Você é do tipo que se perde em aplausos, mas morre em silêncio. Agora, imagine o colérico, o mais incompreendido dos quatro. Longe de ser apenas nervoso, ele é movido por uma chama interna que, se não for canalizada, vira combustão destrutiva. Jung não nomeia diretamente o colérico como tal, mas descreve esse impulso como uma atitude que concentra a energia da função de julgamento. Esse tipo está sempre à beira da ação, dominado pela função de pensamento extravertido ou sentimento introvertido, dependendo do caso. Ele quer transformar, moldar, liderar, mesmo que para isso precise destruir o que estiver no caminho. O pensamento extravertido caracteriza-se por um julgamento que deriva, quase exclusivamente, de dados objetivos. Ou seja, você, colérico, raramente para considerar sua própria interioridade. Você quer vencer, mesmo que isso lhe custe a paz. E o melancólico? Esse vive soterrado sob o peso do próprio mundo interior. Muitas vezes confundido com o introvertido intuitivo, o melancólico junguiano mergulha naquilo que não é dito, no simbólico, no mistério. Não é apenas tristeza, é profundidade, é olhar de abismo. Como escreve Jung, a intuição introvertida vive de imagens internas. Esses conteúdos, apesar de originários do inconsciente, são percebidos com intensidade visionária. O melancólico é aquele que sente antes de entender, que cala quando todos falam. E você, que carrega o mundo nas costas sem saber porquê? Talvez haja um Jung dentro de você tentando falar. Por fim, o fleumático, erroneamente acusado de ser apático. Mas, na linguagem junguiana, o fleumático se aproxima do tipo sensação introvertido, aquele que se ancora no presente, no detalhe, no silêncio do instante. Ele não precisa reagir, porque observa. Ele não explode, porque compreende. Em tipos psicológicos, Jung afirma: a função de sensação introvertida tem como preocupação primordial a impressão que o objeto provoca, não a coisa em si. Você, fleumático, não é lento, é constante. Sua força está na estabilidade que os outros invejam. Você não corre atrás do mundo, você deixa que ele se revele a você. Entende agora? Esses temperamentos, longe de serem caricaturas, são chaves simbólicas que Jung transformou em mapas interiores. Eles apontam para as direções em que nossa energia psíquica se movimenta. Como um rio que contorna pedras ancestrais, cavando lentamente os contornos da nossa identidade. São bússolas que não nos dizem onde estamos, mas como nos orientamos. E isso muda tudo. Você já parou para pensar qual direção sua alma tomou? Ou está apenas flutuando na corrente dos dias, sem jamais ter se perguntado o que o move de verdade? O que ocorre então, quando esses impulsos, essas direções da alma descritas por Jung, entram em conflito com a realidade que lhe é imposta? Quando o tipo psicológico que estrutura sua forma de ser não encontra um espaço legítimo para se expressar no mundo, nasce o estranhamento. Uma espécie de exílio íntimo, silencioso, mas devastador. Você que sente demais, talvez tenha aprendido a calar. Você que pensa sem cessar, pode ter sido ensinado a obedecer sem questionar. E é nesse ponto exato que o drama humano se intensifica. Jung escreve em Tipos Psicológicos: a razão principal pela qual as pessoas não compreendem o tipo oposto ao seu próprio é porque elas se identificam inconscientemente com sua própria atitude. O outro tipo, por consequência, lhes parece algo inacreditável, se não absurdo. Essa afirmação revela uma tragédia cotidiana: a inabilidade de conviver com a diferença interna, dentro de si mesmo, e por consequência, com o outro. Você já sentiu raiva por não ser compreendido? Já julgou alguém por agir de forma diametralmente oposta à sua? Pois bem, talvez não fosse raiva, mas ignorância. Ignorância sobre si mesmo. E não se trata apenas de autoconhecimento como moda ou autoajuda de prateleira. O que Jung propõe é um mergulho arquetípico, onde você se depara não apenas com preferências e gostos, mas com a própria constituição do seu ser. Os tipos psicológicos são, para ele, modos estruturais de percepção e julgamento, e não meros traços de personalidade. Ele afirma: cada indivíduo possui as 4 funções, mas em graus diversos de desenvolvimento e diferenciação. Eis aqui a sutileza que muitos ignoram. Você não é apenas um tipo. Você é um sistema em tensão, em fluxo,
onde há funções dominantes e funções inferiores, e é exatamente no confronto entre elas que nasce o verdadeiro trabalho de individuação. Você não é só o que mostra, é sobretudo aquilo que não sabe manejar. E é aí que mora o perigo. A função inferior, para Jung, é a sombra do seu tipo dominante. Ela age como um polo de desequilíbrio, um ponto cego que sabota seus relacionamentos, suas escolhas, sua forma de reagir às dores da existência. Não é à toa que ele nos adverte com clareza. A função inferior está sempre mais próxima do inconsciente coletivo e, por isso, é a via preferencial para o conteúdo arquetípico. Isso significa que, quando você entra em crise, aquela crise que paralisa ou explode, que consome ou entorpece, é a sua função inferior que está lhe arrastando para as profundezas. E o que você faz? Foge. A maioria foge. Corre para o álcool, para o barulho, para os vícios, para a distração. Mas Jung não quer que você fuja. Ele quer que você encare. Ele quer que você reconheça que há em você algo que não domina. E esse é o desafio mais árduo do ser humano: aceitar-se como múltiplo e contraditório. Imagine agora o que ocorre em um casamento entre uma pessoa dominada pela função de sentimento introvertido, profunda, silenciosa, sutil, e outra, cuja função principal é pensamento extravertido, lógica, objetiva, direta. O conflito é inevitável, mas não por maldade. É porque um julga o mundo pelo que sente, o outro pelo que pensa. Jung escreve com precisão quase clínica: a função de sentimento introvertido, quando não compreendida, parece fria, insensível, indiferente. Já o pensamento extravertido pode soar impessoal, autoritário e mecânico. E você já deve ter vivido isso. Já amou alguém que parecia feito de gelo. Já discutiu com alguém que tratava sua dor como uma equação. E talvez, sem saber, você era exatamente aquilo que criticava. Pois o que mais nos incomoda no outro é o que não aceitamos em nós mesmos. E aqui está o ponto que não pode ser suavizado. A ignorância do próprio tipo psicológico não gera apenas sofrimento interno. Ela destrói relações, vocações, potencialidades. Um artista intuitivo que foi educado como um técnico sensitivo vive em constante frustração. Um analista que teve seu tipo sentimento reprimido em nome da lógica se torna cínico, seco, incapaz de empatia. Jung não quer que você se enquadre. Ele quer que você se realize. E para isso, você precisa reconhecer qual função habita o centro da sua consciência e qual grita, esquecida, das bordas. Não se trata de equilíbrio, isso é ilusão. Trata-se de integração. De colocar luz no que foi renegado. De dar nome ao que sempre foi sentido, mas nunca compreendido. Talvez por isso Jung conclua: a tarefa de toda a vida é tornar consciente aquilo que jaz no inconsciente. Não é uma tarefa para os fracos. É uma convocação para quem cansou de viver uma vida que não compreende. Uma convocação para você. Afinal, quantas escolhas você já fez por ser quem esperavam que você fosse e não por quem de fato você é? E até quando vai continuar traindo a si mesmo em nome de uma adaptação que só gera angústia? Há uma cena que se repete em incontáveis vidas, e que Carl Gustav Jung descreve com precisão quase oracular. O momento em que a alma, ignorada por tempo demais, começa a gritar. A gritar através de sintomas, de impulsos desgovernados, de escolhas sem sentido aparente. Muitos chamam isso de crise. Jung, com a delicadeza de um pensador que conhece os abismos humanos, chama de chamado da individuação. É nessa etapa que o sujeito, por mais que tente se manter fiel às convenções ou às expectativas sociais, é confrontado com aquilo que recusou ver, o seu lado oculto, as funções negligenciadas, as potências reprimidas. Ele afirma: tudo aquilo que não chega à consciência retorna sob a forma de destino. E você sabe o que isso significa? Que boa parte daquilo que você chama de azar, de erro, de fracasso, pode ser, na verdade, o retorno violento do que foi negligenciado em si mesmo. O colérico que destrói tudo por onde passa talvez seja um intuitivo reprimido. O fleumático que se cala diante da injustiça pode carregar uma função pensamento introvertida jamais desenvolvida. Os 4 temperamentos, sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, ganham na psicologia de Jung não um novo nome, mas uma nova profundidade. Ele não os reduz a estereótipos ou perfis caricatos.
Ele os enxerga como tendências arquetípicas que se manifestam pelas funções psíquicas. O sanguíneo, expansivo e caloroso costuma se identificar com a intuição extravertida. Alguém que vive o agora com voracidade, mas que se perde em planos não concretizados. O colérico, assertivo e impulsivo, tende ao pensamento extravertido, julgando o mundo de forma lógica, mas incapaz de introspecção. O melancólico, introspectivo e profundo, guarda afinidade com o sentimento introvertido, sensível às nuances emocionais, mas muitas vezes incompreendido. Já o fleumático, sereno e estável, pode encarnar a sensação introvertida, aquele que percebe os detalhes sutis da realidade, mas resiste à mudança. Essa correspondência, porém, não é determinista. Jung deixa claro que os tipos são apenas modelos psicológicos. O indivíduo é sempre mais rico, mais complexo que qualquer classificação. O que está em jogo aqui não é definir você, mas fazê-lo reconhecer onde está sua força latente e sua maior ferida. Quando você tenta viver como um tipo que não é seu, você desmorona por dentro. E ninguém percebe. Porque você sorri, você trabalha, você cumpre suas obrigações. Mas por dentro há um deserto. Ou pior, um campo de batalha. Um exemplo que Jung oferece em sua obra Tipos Psicológicos é o do pensador introvertido que, ao longo da vida, negligencia sua função sentimento. A consequência, torna-se uma caricatura de si mesmo, rígido, dogmático, incapaz de empatia. Jung escreve: o sentimento inferior manifesta-se como uma vulnerabilidade infantil, como uma disposição exagerada ao ressentimento, à irritabilidade e à mágoa. Reconhece isso em alguém? Em você? Pois é, aquela irritação constante, aquele rancor irracional, aquela mágoa que você alimenta em silêncio, talvez não seja um defeito moral, mas uma função psíquica que você nunca aprendeu a integrar. E o pior, você projeta isso nos outros. Você acusa nos outros aquilo que se recusa a ver em si mesmo. É nesse ponto que o trabalho de individuação se impõe como um imperativo ético, e não apenas psicológico. Jung não nos convida apenas a nos compreendermos, ele nos convoca a viver de forma íntegra. Ele afirma com clareza quase profética: tornar-se consciente das funções inferiores não é uma questão de escolha, mas de necessidade. Negá-las é trair a própria alma. Quando você sufoca aquilo que é, você não apenas se perde, você corrompe o que poderia ser. E é por isso que tantas pessoas vivem no vazio, mesmo rodeadas de conquistas. Porque suas conquistas são incompatíveis com sua essência. Você pode ter construído uma vida inteira sustentada sobre o tipo que esperavam de você. Mas o que Jung lhe diria, e o que eu repito agora, é que esse castelo de imagens alheias está condenado a ruir. E não por maldição, mas por justiça psíquica. A função inferior virá cobrar sua dívida. E, se você não dialogar com ela, ela tomará o controle. Pode se manifestar em um colapso emocional, em uma compulsão, em uma ruptura abrupta, com tudo aquilo que você fingia ser. E é nesse momento que começa, de fato, o processo de transformação. Você não nasceu para ser previsível. Você não foi projetado para viver um arquétipo que não te pertence. E enquanto insistir em trair sua própria constituição psicológica para se encaixar nos moldes sociais, pagará o preço da frustração. Essa angústia abafada que te impede de dormir ou que te faz acordar no meio da noite sem saber por quê. Mas você sabe. No fundo, sabe. E Jung também sabia. Por isso ele termina seu capítulo sobre o desenvolvimento das funções com uma advertência que soa como uma sentença. Quem não mergulha em seu abismo jamais conhecerá sua verdadeira altura. O caminho que conduz à integração da totalidade psíquica é, acima de tudo, um percurso atravessado por paradoxos. Carl Gustav Jung, em sua investigação sobre os tipos psicológicos, nos mostra que não basta identificar a tipologia predominante. É preciso confrontar aquilo que nos falta, aquilo que evitamos por medo, orgulho ou pura ignorância. A função inferior, desprezada e relegada ao porão da consciência, guarda um poder transformador incomensurável. Jung nos alerta. A função inferior permanece sempre num estado primitivo, infantil, indisciplinado e autônomo. E justamente,
Por estar apartada do centro da personalidade, ela se manifesta com o ímpeto de um animal ferido, irracional, impetuosa e perigosa. Por que perigosa? Porque o indivíduo que se identifica apenas com sua função superior, aquela mais desenvolvida e valorizada, cria uma imagem de si tão estreita quanto ilusória. Ele se considera forte onde de fato está exposto. O pensador que se gaba de sua lógica implacável, talvez seja escravo de um ressentimento mal elaborado. O sentimental que vive em nome da empatia pode esconder uma hostilidade silenciosa que desconhece. Jung afirma: enquanto a função inferior não for reconhecida e assumida, ela continuará atuando de forma inconsciente, causando perturbações e desordens na vida do sujeito. O não dito se infiltra. O que foi rejeitado sabota. O lado ignorado passa a governar nas sombras. O mais trágico, e também o mais belo, é que é justamente essa parte menos desenvolvida, mais tosca, que contém a chave da realização interior. Para Jung, a função inferior representa a porta de entrada para o inconsciente e, portanto, o acesso ao self. Ela carrega em sua precariedade o potencial de redenção. Mas não se trata de aperfeiçoar mecanicamente essa função, como quem aprende uma habilidade técnica. Trata-se de um encontro com a própria vulnerabilidade, de uma disposição para acolher o que há de mais estranho em si mesmo. E esse acolhimento só é possível mediante sofrimento, humildade e uma abertura radical àquilo que não se compreende. O processo de assimilação da função inferior exige, por isso, uma reconfiguração total da atitude psíquica. O tipo pensamento, ao tentar desenvolver o sentimento, depara-se com uma torrente desordenada de emoções, de afetos contraditórios, de julgamentos subjetivos que ameaçam sua estrutura lógica. O tipo sensação, ao confrontar a intuição, sente-se perdido em um mundo de imagens voláteis, de pressentimentos sem forma, de possibilidades que desafiam sua confiança no tangível. E Jung insiste. A assimilação da função inferior é, ao mesmo tempo, uma descida ao inconsciente e uma subida ao cume da individualidade. Uma queda e uma ascensão. Um colapso e uma iluminação. Não há atalhos para essa travessia. Muitos tentam, racionalizam, negam, procrastinam. Mas o inconsciente não se cala. Ele envia sinais, repete padrões, cria situações limite, força o indivíduo a lidar com aquilo que evitou. E aqui, mais uma vez, Jung é incisivo. A função inferior possui um caráter compulsivo. Ela nos domina quando menos esperamos, especialmente quando perdemos o controle. Quantas vezes você disse algo que jurou jamais dizer? Quantas vezes reagiu de forma completamente desproporcional? Quantas vezes se viu fazendo exatamente o oposto do que acreditava certo? Isso não é fraqueza moral. É o inconsciente assumindo o comando. É a função reprimida dando sua resposta. Essa força inconsciente que se impõe, muitas vezes sob forma de contradição, é o que Jung descreve como o caminho natural da psique em direção ao equilíbrio. O conflito interno entre funções opostas não é um erro da natureza. É a própria dinâmica do desenvolvimento. É preciso que haja tensão, descompasso, colisão. Sem isso, não há transformação. Ele escreve: a tensão entre opostos é a condição da consciência. A consciência se expande a partir do confronto entre os polos antagônicos. Você não está em guerra consigo mesmo por acaso. Você está sendo empurrado para a totalidade. Essa totalidade, contudo, não é um estado de perfeição. Não é uma imagem ideal de harmonia. É, antes, uma coexistência consciente de todas as forças que compõem a alma, inclusive as mais contraditórias. Integrar a função inferior é permitir que aquilo que parecia estranho se torne familiar. É acolher o que se julgava defeito, como parte legítima da estrutura interna. É desistir da máscara unilateral e assumir a multiplicidade do ser. É deixar de viver como personagem de si mesmo e se tornar, enfim, sujeito da própria existência. Jung não promete conforto. Ele propõe profundidade. E para isso, é preciso renunciar às certezas fáceis, aos papéis fixos, às idealizações narcísicas. Ele nos convida a habitar o desconhecido dentro de nós, não como quem visita um território hostil, mas como quem retorna ao lar. Pois, como ele próprio diz, aquilo que você mais teme encontrar no seu interior é justamente aquilo que poderá libertá-lo.
A encruzilhada decisiva se dá quando o indivíduo se vê impelido a reconhecer que sua função inferior não é um detalhe acidental da psique, mas sim o portal através do qual a inteireza pode ser alcançada. O que parecia ser obstáculo ou falha revela-se como parte essencial do próprio destino psíquico. Jung observa que o confronto com a função inferior é uma exigência da individuação. E essa exigência não poupa ninguém. Aquilo que se apresenta como fragilidade é, na verdade, convocação. O que surge como conflito é, na verdade, convocação. Há uma sabedoria que age nos bastidores da alma, conduzindo o sujeito a se defrontar com o que lhe falta não por punição, mas por necessidade de completude. A consciência, ao longo do tempo, constrói sua casa com os tijolos da função dominante. Mas essa morada é parcial. E logo o edifício começa a ranger. As rachaduras, as infiltrações, os tremores não são sinais de fracasso, mas mensagens do inconsciente exigindo uma ampliação da estrutura. A alma clama por simetria, e essa simetria não pode ser obtida pela simples repetição do que já foi conquistado. É preciso acolher a dissonância. Jung adverte: a unilateralidade consciente gera, inevitavelmente, uma contraposição inconsciente. É como se a psique, em sua profunda inteligência arquetípica, instaurasse espontaneamente o equilíbrio através do desconcerto. Nessa dinâmica, o que o ego mais teme passa a se impor como prova. O tipo racional encontra-se à mercê de explosões emocionais que não sabe nomear. O tipo sentimental descobre-se tomado por julgamentos frios que parecem trair seu próprio coração. O sensorial vê-se assombrado por visões que ultrapassam a matéria. O intuitivo, subitamente, é forçado a lidar com os limites da realidade concreta. E cada um, à sua maneira, é obrigado a escutar a voz que sempre silenciou. Como Jung expõe, a função inferior é a porta estreita pela qual a totalidade da personalidade deve passar para que o ser se torne inteiro. Essa travessia, contudo, raramente se dá por escolha voluntária. Frequentemente, é o colapso que convoca. Uma crise relacional, um esgotamento psíquico, uma ruína profissional, ou até mesmo o tédio insuportável. Esses eventos que parecem apenas disfuncionais são, na verdade, chamados do inconsciente. O indivíduo é desalojado de seu território habitual. E nesse exílio de si mesmo, ele começa a perceber que não é apenas o que domina, mas também o que teme, o que rejeita, o que não compreende. Jung escreve: a função inferior, em sua forma mais crua, frequentemente se manifesta sob a forma de sintomas, complexos, atos falhos, lapsos, impulsos incontroláveis. Ela é a alma esquecida da personalidade. Recuperar essa alma esquecida exige uma escuta que ultrapassa o intelecto. Exige presença, silêncio, paciência e, sobretudo, coragem. O encontro com a função inferior não é um exercício acadêmico, é uma jornada existencial. Ela fala através de imagens, sonhos, emoções súbitas, repetições simbólicas. E cada uma dessas manifestações traz consigo uma mensagem que não pode ser traduzida pelos instrumentos habituais da consciência. Jung afirma com clareza: a linguagem da função inferior é simbólica, arquetípica, e só pode ser compreendida num nível que transcende a razão. Não se trata de entender. Trata-se de acolher. Não se trata de analisar. Trata-se de escutar. E há um momento em que, após muita resistência, o indivíduo começa a perceber que essa função menosprezada não é uma ameaça, mas um convite. Um convite ao reencontro com uma parte de si que estava soterrada pela persona, pela identificação social, pelo orgulho intelectual. E ao responder a esse chamado, ele não se torna outro, mas enfim, torna-se inteiro. Como Jung sintetiza: somente aquele que assumiu sua função inferior e integrou-a conscientemente pode alcançar um estado de totalidade psíquica. Não há exaltação narcísica nessa conquista. Ao contrário, há um esvaziamento do ego inflado, uma humildade nova, uma percepção de que o verdadeiro crescimento não vem do domínio, mas da integração. Vem não da força que impõe, mas da escuta que permite. A função inferior, tão desprezada, mostra-se então como aquela que conduz à profundidade, pois é através dela que o self pode enfim emergir. Não como um ideal, mas como um eixo,
interno de significação e centro dinâmico da alma. Você passou a vida toda tentando entender por que age assim, por que sente assim, por que repete os mesmos ciclos. E agora talvez tenha descoberto. É porque você nunca aprendeu a conversar com seu próprio temperamento. Ele tem guiado seus amores, seus fracassos, seus silêncios e suas explosões. E você achava que era espontaneidade. Pois agora que você sabe, a responsabilidade é sua. Se você quer mais segredos sobre a alma humana, se quer ir mais fundo nesses territórios psíquicos que ninguém ousa tocar, então se inscreve no canal agora, ativa as notificações e entra pro clube de membros. Aqui, você vai conhecer o que não te contaram sobre si mesmo. E nos comentários, me diz, qual desses temperamentos você acha que tem te dominado? E mais importante, você vai continuar sendo seu servo ou vai aprender, finalmente, a ser senhor de si mesmo?